Oi, gente, eu sou Anne Moura. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live. E hoje, para conversar de um assunto super importante que tem tudo a ver com a vida de vocês: o aumento do desemprego, o combustível, a cesta básica, o custo de vida, que tudo isso tem um impacto direto em nossas vidas. Mas antes disso, eu quero compartilhar com vocês uma notícia muito legal. Hoje, mais cedo, eu registrei minha pré-candidatura. Fiz a inscrição, né, como pré-candidata na sede do PT aqui no nosso estado. E, ao mesmo tempo que a gente se coloca à disposição, começam a aparecer também as fake news. As famosas fake news muito conhecidas, as famosas mentiras, né, nas redes sociais, e que, infelizmente, é um submundo que tem acontecido, mas a gente quer dizer o seguinte: nós estamos prontas, nós estamos à disposição para dialogar com você, e eu quero te convidar para a gente combater essa fake news. Porque é verdade que isso tem pairado no nosso país, mas somente com a verdade a gente pode mudar toda essa realidade. E eu quero contar com você para poder mudar essa situação. Combater as fake news é, inclusive, defender a verdade. Mas vamos lá no nosso assunto, que a gente tem muita coisa boa hoje para conversar. Bom, falar do desemprego é uma coisa que tem acontecido em todas as famílias, em todos os lares. Todos vocês devem estar acostumados a ver nos noticiários as notícias do desemprego. E essa é uma realidade que é muito comum. Aqui eu tenho, ao mesmo tempo que a gente vê os índices de desemprego aumentando, o Brasil tem a terceira maior inflação entre as grandes economias. Esse aqui é um registro do G1. E o Brasil se igualou à Turquia, passando de 2 dígitos maiores da inflação. E isso tem impacto direto também no desemprego. E o desemprego no Brasil, ele está com o 9º país com a maior taxa de desemprego no mundo. Ou seja, a realidade do nosso país é muito cruel, e com desemprego, além das reformas e toda a retirada de direitos que tem acontecido. Mas eu quero falar de uma realidade que é muito nossa aqui do estado do Amazonas. Vocês devem ter visto recentemente os ataques à Zona Franca de Manaus. Com apenas um decreto, esse governo pode ter tirado, ameaça 100 mil empregos diretos e até 500 mil empregos indiretos. Nós estamos falando de um polo industrial que é referência na Amazônia, referência no mundo, que mantém ao mesmo tempo a floresta em pé, mas que também tem subsídios para a Universidade Estadual do Amazonas, que foi a universidade que eu estudei, por exemplo. E isso, ao mesmo tempo que a gente consegue manter a floresta em pé e os empregos, a gente também consegue trabalhar a nossa economia no nosso estado, e por isso que é uma referência. Sem sombra de dúvida, a Zona Franca de Manaus, ela tem uma importância muito grande para nós aqui no nosso estado, e ela tem uma importância porque ela mexe diretamente com a economia. E embora a gente tenha 62 municípios, a grande concentração da população está aqui no nosso estado. E apenas com um decreto, com esse governo que não tem responsabilidade nenhuma, a gente pode perder milhares de empregos diretos na Zona Franca de Manaus. A gente tem combatido isso, denunciado nas nossas redes, e a gente precisa ficar atento de quem está do lado do povo do Amazonas. Isso é muito importante. Por isso, eu trouxe esse assunto para falar com vocês. Além do desemprego, que aumentou fortíssimo aqui. Eu acabei de ler a matéria, esse é do Correio Brasiliense, que o Brasil será o 9º país com a maior taxa de desemprego do mundo. Isso é uma vergonha. Para nós, numa economia que estava crescendo, a gente está com esse índice tão alto de desemprego no nosso país. Uma outra coisa também que tem tido impacto direto na sua vida, e eu tenho certeza disso, é o combustível. É uma coisa muito difícil, inclusive. O aumento do combustível, ele aumentou cerca de 30%. A gasolina, o etanol, que acaba sendo uma alternativa, né, para você conseguir andar de carro, aumentou 30,5% o etanol. Ou seja, você trabalhador, trabalhadora que precisa do seu transporte para trabalhar, não tem condições de colocar a sua gasolina para sair todos os dias. Mas eu vou mais adiante. Você, dona de casa, você, meu amigo, que passou anos para conseguir ter um carro, você agora também não pode utilizá-lo. Por quê? Porque o aumento da gasolina está muito alto, está muito grande,
e você não encontra alternativa e cada vez mais desvalorizando, e a gente vê o presidente, em vez de encontrar uma alternativa, na verdade, tentando colocar a culpa na Petrobras. Portanto, aqui no nosso estado, essa realidade não é diferente. Você pode passar em qualquer lugar, em qualquer posto de gasolina, que você vai ver o preço absurdo e pior. A gente não vê alternativa nenhuma de solução para isso. Uma outra coisa que a gente tem visto diretamente tem um impacto na vida de cada pessoa é a cesta básica. Quem aqui já não foi num supermercado e fica frustrado você não poder comprar absolutamente nada? Depois da pandemia, é verdade que a situação mudou e ficou muito difícil, em especial para o nosso estado, né? Foi muito difícil para nós aqui a pandemia. E a consequência disso é o aumento do custo, mas também falta muita gestão. É muito cruel as pessoas terem que ir no supermercado. Eu já passei por isso, inclusive. Tá na fila do supermercado e ver pessoas deixando coisas que elas estavam levando no carrinho, e principalmente carne. Elas deixam no caixa porque elas não têm como. Na hora de passar no caixa, elas fazem um equilíbrio do que vai levar e o que o dinheiro tem condições de comprar. Então, ficou muito, muito desvalorizado. A cesta básica é uma das maiores. Gente, chega a cerca de R$ 884,97 aqui em Manaus. Aí eu vou fazer uma comparação. Em São Paulo, está 768. Na verdade, é no Rio de Janeiro. E em São Paulo, 803. E aí eu estou usando esses dois grandes estados, né, que é do Sudeste, mas fazer uma comparação aqui com o estado. Aqui no Amazonas, R$ 884. Imagina esse absurdo para você que precisa todos os dias ter que colocar comida na mesa, que precisa tomar a decisão. Agora, como é que você faz isso? Coloca a gasolina no carro, coloca a comida na mesa, ou você consegue ter alguma condição melhor de vida para poder sobreviver? Como você faz isso? Não tem nenhuma. Isso tem impacto direto na vida das pessoas, o aumento da fome, a insegurança alimentar. É uma realidade muito, muito cruel. Vocês têm visto a situação de rua, né, das pessoas. Então, o desemprego, o aumento do combustível, da cesta básica, do gás de cozinha. Como que aí você já não tem dinheiro para comprar comida, certo? Aí, quando o pouco que você tem, você precisa do gás da cozinha para poder se alimentar. E o gás de cozinha aumentou 32,5%. Como que você, dona de casa, que precisa todos os dias ter que fazer sua comida, como é que você vai ter condições de comprar um gás? É muito cruel a realidade que a gente está vivendo. E essa é uma realidade aqui do nosso estado. E eu estou falando de coisas aqui da capital e que a gente vivencia e que tem visto aqui na cidade de Manaus. Imagina nos municípios do nosso estado. E por isso, pensando nisso, inclusive, nós fomos às ruas conversar com as pessoas reais, que aqui não tem nada montado, não. São pessoas reais. Esses exemplos que eu estou dando, que eu vivi, inclusive, no supermercado. Nós fomos às ruas conversar com a população porque aqui o povo tem voz e a gente quer ouvi-los. Vamos lá, produção. Não sei o que aconteceu depois dessa pandemia, mas tudo aumentou. Quem te ganha não dá pra te manter os pesos em casa, né? A gente tem que se virar mesmo. R$200 não dá mais pra nada. Carne hoje é ouro. Hoje em dia você vai no supermercado com R$250, se tu trouxer 1 quilo de cada e um frango é muito. O alimento, a gasolina, é um absurdo que a gente já... Eu, pelo menos, deixo o carro em casa e já ando de ônibus, porque não tenho condições de andar de carro. Eu tenho que vir da Cidade Nova, tenho que gastar R$50 todo dia para vir voltar de carro e eu não tenho condições de fazer isso, poxa. Antigamente dava, né? Porque as coisas eram mais baratas, né? Os preços, né? Aí agora não, tá mais caro as coisas e a gente tem que economizar, né, irmão? Senão, né, quem é que vai ajudar a gente? A classe pobre tá passando fome, praticamente. Gente, essa última frase, a classe pobre tá passando fome. É importante dizer que a gente vive realidades diferentes no nosso país e aqui no nosso estado também. Tem algumas pessoas que concentram renda e tem outras que precisam, que necessitam. E essa classe pobre que as pessoas se identificam nesses vídeos é exatamente quem tem sofrido com desemprego, com aumento do combustível, com aumento da cesta básica, com gás de cozinha. Essa é uma realidade que tem feito um impacto muito grande nas vidas. Imagina
uma mãe de família virar e dizer que a carne é ouro. Olha a situação, ouro, carne ser ouro numa realidade em que todos os dias as pessoas precisam comer. E você, como eu falei há pouco, ter um carro que com tanto suor, com tanto custo, deve pagar em 36 vezes, 72 vezes, e você não poder utilizar, porque você não tem condições de colocar gasolina. É essa realidade que a gente está enfrentando, além do desemprego. Você não tem emprego. O aumento dos empregos informais, das mulheres trabalhando por conta própria, muitos trabalhadoras trabalhando por conta própria, porque não tem uma saída, não tem como você encontrar uma forma de se sustentar. E esse impacto todo, ele tem no custo de vida. A gente está falando do custo, mas isso tem a ver com a vida das pessoas, diretamente, para viver melhor. O básico que cada pessoa poderia ter, com a pequena dignidade, como a gente gosta de falar sempre por aqui, é você ter direito a ter 3 refeições ao dia e ter, no mínimo, condição de ter um lazer, de ter cultura, alguma coisa. Isso está fora de cogitação para nós, está fora de cogitação para esse povo, porque a luta hoje é por sobrevivência, a luta hoje é para colocar comida na mesa, a luta hoje é para viver com o mínimo. E isso traz muita insegurança alimentar. É muito triste ver a situação do nosso estado e essa realidade. E eu estou aqui para conversar com você sobre isso, porque nós precisamos identificar isso que tem os impactos diretos na nossa vida e a gente conversar sobre, e essa é a verdade que tem que ser dita nas nossas redes, nas nossas conversas, de que a gente só muda essa realidade entendendo aquilo que tem acontecido, o aumento da inflação, o aumento de desemprego, a falta de governo, a falta de gestão, a falta de política pública direcionada. Isso faz com que cada vez mais a situação das famílias, do povo amazonense, fique nessa situação. Eu estou aqui também com alguns comentários das pessoas que estão acompanhando, alguns comentários aqui nas nossas redes que a gente vai ler também um pouco aqui com vocês. Olha lá, a Eugênia. Mulher forte, empoderada, avante, você pode. Isso é para mim, hein, gente? Isso aí é para mim. Muito obrigada, Eugênia. Marcelinho, muito orgulho de fazer da Lutas e Conquistas, da amiga Ania, sucesso, vamos à luta. Gente, muito obrigada. A turma está acompanhando aqui mesmo a nossa live. Companheiro Joel, parabéns, Ania, excelente debate sobre a realidade do povo do Amazonas e do Brasil. Valeu, Joel. Professor Helden, boa tarde, professor Helden, uma grande liderança. Precisamos ampliar nossa bancada federal com Anne, mais políticas públicas e respeito à nossa região amazônica. Eu estou pré-candidata, hein, gente? Por favor, pré-candidata. Vamos lá. Nuno, Anne Guerreira, do povo brasileiro. Muito bem. Quem mais aí? Quem mais que a gente tem de comentário aí? Acabou. Vocês viram que as pessoas aqui estão acompanhando mesmo. Essa é a nossa primeira live. A gente vai ter outras lives para falar dessa realidade. E é uma realidade que é muito cruel. Eu quero agradecer todo mundo que está nos acompanhando aqui nesse primeiro momento, nessa primeira live, para falar de uma realidade que é muito difícil. Mas eu quero te convidar também para que a gente continue essa conversa, continue falando dessa realidade do povo amazonense para que a gente possa mudar. Não tem como a gente fazer grandes transformações se a gente não conseguir entender aquilo que tem acontecido com o nosso povo, aquilo que tem nos atingido de forma direta, para a gente poder trocar essa realidade, mudar essa realidade e pensar alternativas também para o nosso povo. E aqui não tem fake news, a gente traz verdades para poder dialogar com todos vocês. Tem mais comentário? Olha aí, ó, do Zé Ricardo. Eu acho que é o deputado Zé Ricardo. Parabéns, Anne, pela reflexão. O povo pobre está mais pobre, muitas famílias passando fome. No Amazonas tem milhares de famílias sem receber nenhum auxílio. Olha aqui, ó, isso aqui é muito sério. Neste momento de tantas dificuldades, principalmente no interior do Amazonas. Por isso querem o Lula de volta. Abraços. Muito bom, companheiro Zé Ricardo. Fábio Jorge, boa, estamos juntos na luta. O Fábio Jorge lá de Tefé. Muito bem. O que mais? Temos mais comentários aí. A turma está acompanhando. Gente, muito obrigado por vocês estarem
prestigiando aqui a nossa live de estreia. Mais algum? O enfermeiro Elton, que também é da minha profissão, enfermeiro Elton, estamos acompanhando a querida Andy junto com o deputado Zé Ricardo. Muito bem, Elton, um abraço, um forte abraço aí para vocês. Eu quero agradecer todo mundo que nos acompanhou aqui nessa live. Esse vai ser o nosso espaço de conversa, de falar a verdade e de falar da realidade também do povo do Amazonas. Eu espero vocês. Fique ligada nas nossas redes.